O candidato à habilitação deverá submeter-se aos exames. Quais são os exames que o candidato que está tirando a habilitação precisa passar, gente? São 3 fases, né? Tem a parte da clínica, tem a parte do teórico e tem a parte da prática de direção. Na alternativa A está dizendo aqui, exame médico, avaliação médica e psicológica. Essa é a parte da clínica, ok? Na alternativa B está dizendo teórico técnico, que é o curso que você vai fazer no CFC, na autoescola, e a prova teórica depois, ok? E na alternativa C diz de direção veicular, prática de direção, também ok. Todas as alternativas acima é a resposta a ser marcada. E uma dica para você, essa questão é até bem fácil, então foi tranquilo, nenhum problema. Mas tem questões que já não são tão fáceis e aí vai uma dica. 80 a 90% das vezes que na alternativa D estiver escrito todas, essa será a resposta. O condutor que deixar de manter distância de segmento entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua frente estará cometendo essa questão da distância de segurança, né? Você está dirigindo seu veículo aqui, você precisa manter uma distância em relação a quem vai à sua frente. Qual é a distância em metros, Ronaldo? Não tem. A legislação de trânsito não especifica distância em metros entre o seu veículo e o veículo da frente. Lá na direção defensiva até tem uma recomendação de manter uma distância de 2 segundos, distância em tempo, não é nem em metros. Por que em tempo? Porque varia conforme a velocidade, até conforme também as circunstâncias, tempo chuvoso, pista sem pavimentação, uma série de outros fatores, veículo pesado. Mas enfim, nós não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Então vamos ver o que a questão está dizendo. Ó, não manteve distância de segmento. Aí me pergunta, Ronaldo, mas como é que o agente vai saber que eu não estou, quem está fiscalizando ali? Como é que ele vai saber que eu não estou mantendo distância de segurança? Ele vai avaliar, ele vai observar a velocidade, as circunstâncias do local, se a pista está molhada, se está chovendo, a velocidade, e vai ver se você entender ali que você não está mantendo a distância necessária para parar o veículo com tranquilidade, ele pode te autuar. E onde é que está essa infração aqui? Ó? Alternativa A é uma falta leve que deve ser relevada se não provocar acidente? Olha, não é nem falta, é infração de trânsito. Falta é que a gente comete lá no dia do nosso exame de direção. Aqui é infração. Então está fora e não é leve também. Uma infração de trânsito que será punida com retenção do veículo. Olha, se é uma infração, a punição dela é a multa. Retenção de veículo nem é punição, é medida administrativa. E a retenção, conforme eu já venho explicando em outras correções de questões aí, é uma medida que o agente adota no momento da abordagem para regularizar a situação. Imagine comigo, você estava ali coladinho no carro da frente, não estava mantendo distância. Aí o agente te abordou, autuou, que aquilo vai virar uma multa depois, é a punição, né, pela infração que você cometeu, e ele vai reter o veículo para quê? Aquele veículo que estava na sua frente, que você estava colado atrás dele, já foi embora, sumiu. Então, quer dizer, o problema não persiste, ele não existe mais, então não há motivo para manter o veículo retido. Compreendeu? Então, alternativa B, fora. Falta de educação e cortesia. Olha, falta de educação, acredito que nem tanto. Cortesia também não vejo relação direta não. Pode até ser, né? A pessoa andando colada atrás ali do veículo da frente. Mas mais do que isso, ainda que a gente considere que seja uma falta de educação e de cortesia, mais do que isso, é infração de trânsito. Então, a alternativa C está fora. E a alternativa D diz que é uma infração grave que será punida com multa. Top. Se é uma infração, será punida com multa. Isso é claro. Agora, se é grave, leve, médio ou gravíssimo, talvez fosse a dúvida que você tivesse. Mas aí, analisando as outras alternativas, viram que elas deram pistas para a gente ir eliminando elas? E a gente acabou não precisando saber se era leve, média, grave ou gravíssima. Fomos analisando os entornos das alternativas e chegamos à resposta. Esse é o objetivo da prova do Detran. Deveria ser sempre o objetivo da prova do Detran, testar o seu conhecimento e não a decoreba, se é leve, média, grave ou gravíssima. A alternativa D aí é a resposta. Para se habilitar na categoria D, o pessoal costuma dizer que é para ônibus, né? Não é adequado dizer que é para ônibus, nós vamos fazer essa relação aí. A prova de direção veicular deverá ser realizada em veículo que atenda ao seguinte requisito. Aqui acontece uma confusão muito grande, porque a pessoa sabe que para dirigir veículos com mais de 8 lugares, ela precisa da categoria D. Para dirigir veículo com mais de 8 lugares, ela precisa da categoria D. Mas aqui, veja bem, ó, a pergunta está relacionada à prova. A prova de direção para você conseguir essa categoria D, ela precisa ser feita em que veículo? Não é um veículo de 8 lugares.
é um veículo de, no mínimo, 20 lugares. Alternativa B é a resposta, não confunda isso na sua prova. A placa A12 adverte o quê? Bom, primeiro eu quero esclarecer que não precisa decorar o código da placa. Eu não sei nem por que esses códigos ainda aparecem nas questões dos DETRANs. Observe a placa, ela vai estar aqui do lado para você ver. E entenda, ela adverte o quê? O que essa placa está te advertindo? Aí na alternativa A diz, sentido circular obrigatório. Bom, aqui de cara a gente já tem uma grande pista. Placas de advertência, essas amarelinhas, não obrigam nem proíbem a nada. Elas apenas advertem, conforme a própria questão diz, conforme a própria classificação delas diz. São placas de advertência. Quais placas que obrigam ou proíbem? São as placas de regulamentação. Então, obrigar aqui não é função dessa placa, a alternativa A está fora. Interseção em círculo. Interseção é um ponto onde os veículos se encontram. Ali é uma interseção. Essa aqui é uma interseção em círculo? Aparentemente sim, pelo próprio desenho, a simbologia nos mostra isso. Então, certamente é essa a resposta. Proibido retornar? Mais uma vez, proibir não é função de placa de advertência, é função de placa de regulamentação. Obrigar ou proibir é função de placa de regulamentação. Aquelas que têm um formato circular, a borda externa dela, a orla externa é vermelha, o fundo é branco e tem uma simbologia em preto ali dentro. Então ela não proíbe nada, a placa de advertência não proíbe nada, a alternativa C está fora. E a alternativa D diz que é uma passagem de nível sem barreira. O que é passagem de nível? Cruzamento com linha férrea, linha de trem, bonde. Sem barreira, quer dizer que não tem barreira, não tem a cancela. Não é essa placa aqui, tá? Absolutamente não é. Quem tem estudado aí sabe como é que é a placa de passagem de nível. Então aqui está fora, ficamos mesmo com a alternativa B. Diante da placa R4A, você entende que é proibido o quê, hein? Primeiramente, devo esclarecer que não precisa decorar o código da placa. Ainda que caia o código na sua prova, vai ter a placa aqui do lado para você visualizar. Então, o que é essa placa aqui proíbe? Ela proíbe alguma coisa, porque ela tem um corte aqui, não tem? Ó, uma tarja, ó. Sempre que a placa tem uma tarja aqui, um corte, é porque ela proíbe alguma coisa. Ela proíbe seguir em frente. Olha, se eu olhar para o desenho da seta aqui, já logo vou imaginar que não é proibido seguir em frente. Seguir em frente, a seta deveria ser assim. Concorda comigo? Então, a alternativa A está fora. Ela proíbe realizar conversão à direita. O que é conversão? É virar direita, virar à esquerda. Ela está apontando para a direita ou para a esquerda? Ela está apontando para a esquerda. Então, aqui, ó, direita não, é esquerda. Alternativa B está fora. Ela proíbe, então, realizar conversão à esquerda. Opa, aí sim, ela está apontando para a esquerda. Conversão é virar. Ela está mostrando que o virar à esquerda é proibido. Certamente, essa será a resposta. Ou ela proíbe dar meia volta ou retornar. A seta do retorno, ela é assim, ó. Perceberam? Ela não vai simplesmente para o lado aqui, não. Ela volta mesmo, que é o retornar. Não é o caso dessa indicação dessa seta aqui. Então, a alternativa D está fora. Ficamos aí com a letra C. Diante da placa A8, você entende que encontrará, olha, não precisa decorar o código da placa, se cair lá na sua prova o código, ignora ele, apenas visualize a placa e veja o que a questão está pedindo. Mediante essa placa aqui, o que você vai encontrar? Um entroncamento oblíquo à esquerda. Esse termo oblíquo, ele é bem estranho para a maioria das pessoas, mas não há necessidade de decorar. Sinceramente, eu nem entendo por que existe esse termo oblíquo no significado da placa, né, que não é essa aqui, que é o entroncamento. Poderia ser simplesmente entroncamento à esquerda. O entroncamento, perceba que aqui nós temos uma via nesse sentido, que é a principal, e nós temos uma transversal limitando a principal, lá em cima, né? Chegou lá em cima, não vai ter como seguir em frente, vai ter que virar para um lado ou para o outro. O entroncamento é o seguinte, você tem a via principal, e aqui é a esquerda, né? E você tem um tronco de árvore aqui mesmo, ó, é um entroncamento. Isso aqui é um entroncamento, é diferente disso aqui, concordam? Então não é um entroncamento. Tem semáforo à frente? Absolutamente, isso aqui não parece um semáforo, não tem nada a ver com o desenho de um semáforo. B está fora. É uma interseção em T, gente, até quem não estudou nada de sinalização, logo vai marcar essa daqui, olha, T. O que é essa sinalização que parece? Um T, não é? Certamente essa é a resposta. É uma passagem de escolares? Absolutamente não, não tem nada a ver com escolares, relação nenhuma aqui. Alternativa D está fora, questãozinha super simples, alternativa C é a resposta. Em uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, as faixas da esquerda devem ser usadas para quê?
Quando a gente tem uma pista, esse aqui é o bordo esquerdo da pista, imagina que isso aqui seja o canteiro central, né? Vamos colocar assim. E aqui nós temos o bordo direito e aqui o acostamento, tranquilo? Aí nós temos aqui várias faixas de trânsito. Vamos colocar assim, ó. Temos 4 faixas de trânsito aqui, todas no mesmo sentido, conforme a questão está determinando lá, dizendo. Essa faixa da esquerda aqui, ela serve para quê? É isso que a questão está dizendo, né? A esquerda deve ser usada para quê? Para circulação de veículos de carga. Normalmente os veículos de carga, eles estão pesados, portanto vão andar mais devagar. E andando devagar, eles devem usar a faixa da direita, lá do outro lado oposto a isso que a gente está vendo aqui, que é o da esquerda. Então aqui está fora. Ultrapassagens pelos veículos em maior velocidade. A faixa da esquerda deve ser usada para ultrapassar? Sim. E para veículos em maior velocidade? Também sim. Então, quanto mais à direita, mais devagar. Quanto mais à esquerda, mais rápido. Certamente será essa a resposta. Alternativa C. Ela deve ser usada para circulação de veículos lentos e pesados? Não. Esse seria o mesmo caso aqui dos veículos de carga. Veículos lentos e pesados devem andar lá do lado direito. Alternativa C está fora. E alternativa D. Circulação dos veículos de passageiros. Veículos de passageiros podem circular pela faixa da esquerda? Até pode. Não tem nada que impeça. Mas não é a regra comum, geral. Não tem nada que diga assim, os veículos de passageiro devem circular pela faixa da esquerda. Absolutamente não. Alternativa D, fora. Ficamos então com B. Diante da placa SAU 18, você entende que não precisa decorar o código da placa. Isso aqui é apenas uma referência dessa sinalização com o manual técnico de sinalização. Então tá lá, diante dessa placa aqui, você entende o quê? Olhe bem para a sinalização. Virou aqui? Esse desenho que tem aqui no meio da placa, aqui, ó, esse símbolo que tem aqui, chama-se pictograma da placa. É o símbolo, a simbologia, o que é a mensagem que essa placa quer te passar. Bom, aqui nós percebemos que é uma placa de indicação, nesse caso aqui, de serviços auxiliares. Existe um serviço prestado ali ao bordo da via pública. Então aqui o que você entende? Existe um drive-thru. O que é o drive-thru? Vou dar um exemplo, uma rede de fast food, não quero fazer propaganda para nenhuma. Você pode ficar dentro do seu carro, né? Fez o seu pedido ali, você vai passar pela janelinha lá, a moça vai entregar o seu lanche e tchau. Isso é um drive-thru, não é o caso aqui, tá? Existe um posto de socorro médico junto ou próximo à via? Se fosse socorro médico, teria a cruzinha aqui do pronto-socorro. Não é, então B fora. Existe um ponto de pedágio na via? Pedágio. Parece, não parece? Uma cabine de pedágio, a pessoa passou, pagou ali, pode ser essa a resposta. Encontrará um posto para abastecer seu veículo. Isso aqui não parece um posto de abastecimento, não. Alternativa D está fora. Só observando a sinalização, a simbologia aqui da placa, a gente consegue chegar à resposta que é C. Diante da placa SAU 07, você entende que é uma área com, não precisa decorar o código da placa, apenas visualize a placa e responda a questão. Então você viu essa placa aqui, o que você entende? Bom, isso aqui é uma placa de indicação, está dentro da classe indicação, né? Nós temos 3 classes de placas. Advertências, amarelinhas, a regulamentação, que são aquelas redondinhas não, em formato circular e de fundo branco ou orla externa vermelha. E nós temos as de indicação, que tem cores diversas a depender do caso. Nesse caso aqui são de serviços auxiliares, serviços prestados ao bordo e ao longo da via pública. O que isso aqui parece, esse desenho aqui, essa simbologia que parece uma chave, não é? Uma chave mecânica, parece até uma chave de cano, para te falar a verdade, aquela de apertar torneira ali. Mas é uma chave, uma ferramenta. Então aqui na alternativa A diz que você entende que aqui existe um socorro médico. Se fosse o socorro médico, teria a cruzinha do pronto-socorro. Não tem, então a alternativa A está fora. Uma loja de ferramentas, opa, tem ferramenta aqui. Será que é uma loja? Talvez, para quem não estudou, pode ficar nessa dúvida. Sanitários, banheiros, isso aqui parece um sanitário, um banheiro? Absolutamente não. E tem também a alternativa D que diz que é serviço mecânico. Será que vocês acham, hein? Será que a sinalização de trânsito, o órgão de trânsito, ia sinalizar que ali tem uma loja que vende ferramentas? Absolutamente não. Isso seria fazer propaganda para uma instituição privada, uma empresa privada. Não é essa a finalidade da sinalização nas vias públicas. A finalidade ali é avisar, né, nesse caso aqui, indicar que existe um serviço prestado ao bordo da via e é um serviço mecânico. Então a alternativa D é a resposta. Os rótulos de risco são usados nos veículos destinados ao transporte de rótulos de risco. São isso aqui, ó.
Aqui nós temos vários rótulos de riscos. A depender do produto, vai ter um rótulo desse. Não sei se vocês conseguem ver, até pela questão da qualidade aqui da imagem, mas aqui está escrito explosivo, no outro aqui está gás tóxico, no outro aqui está radioativo, outro está corrosivo. Então são rótulos de risco. Esses rótulos são usados em que tipo de transporte? Em veículos destinados ao transporte de quê? De cargas indivisíveis. Até existe esse tipo especializado de transporte de carga, que é o de cargas indivisíveis, mas não é o caso aqui. Não é porque uma carga é indivisível, às vezes uma grande pedra, por exemplo, que ela é explosiva ou corrosiva ou tóxica. Então não tem relação, a alternativa A está fora. Cargas perecíveis, o que estraga, por exemplo, um legume, um remédio, qualquer coisa que possa estragar ali com o passar do tempo. Não é o caso aqui também, não tem nenhuma indicação aqui de carga perecível, B está fora. Produtos perigosos, olha, tudo a ver, produtos perigosos, pode ser essa a resposta. Ou produtos artesanais, não conheço produto artesanal explosivo, corrosivo ou tóxico, não. Está fora. Agora, veja bem, a resposta é C, mas preste atenção. É muito comum em prova, aqui ficou facinho, eles poderiam ter colocado aqui no lugar de cargas perecíveis, eles poderiam ter colocado cargas perigosas. E por estar antes da alternativa C, que é a resposta certa, muitos parariam nessa. Ele leu a A, não é indivisível. Quando ele lê a B, cargas perigosas, ele marcaria, cuidado, não é cargas perigosas, é produtos perigosos, tudo bem? Porque tem carga que é perigosa, mas não é um produto perigoso. É o caso de uma grande pedra, não é um produto, a pedra é um produto perigoso? Não é, mas é uma carga perigosa pelo tamanho. Nesse caso é até carga indivisível, né? Não deu o exemplo adequado, mas poderia ser outros exemplos onde a carga é perigosa, mas a carga é perigosa, mas o produto não é perigoso. Então cuidado com isso, não confunda carga perigosa com produto perigoso. A resposta certa é produtos perigosos. Combinado?